Boa noite a todos. Entrevista de imprensa, professor Thiago Carpini, após o empate entre Vitória y Defensa y Justicia pela segunda rodada da Copa Sudamericana. Hola, buenas noches. Thiago, Gustavo Leguizamón para Tiempo Deportivo. ¿El punto que se llevan de aquí de Florencio Varela é importante para su equipo? Sim, importante. Acho que imaginávamos o que seria o jogo aqui, a dificuldade que é a Sul-Americana, a dificuldade que é o futebol argentino, o futebol comprometido taticamente, muita força, muitos duelos. Era um jogo assim como é a liga nossa da primeira divisão, de poucas oportunidades, poucas chances criadas. Eu acho que foi assim para os dois lados, algumas poucas chances do Defensa, outras poucas do Vitória. No final, acho que o empate foi de bom tamanho, foi justo. A gente sabe que o jogo aqui é muito difícil, então do lado do Vitória a gente valoriza muito o ponto conquistado. Boa noite, professor. Eduardo Machado, da TV Vitória. Depois dessa estreia fora de casa com a equipe do Defensa, queria saber para você qual foi o maior desafio, tecnicamente falando, em enfrentar a equipe argentina. Bom, como eu disse anteriormente, jogar aqui a gente sabe da dificuldade, né? Um campo que te permite jogo, mas um campo bem ajustado, uma equipe muito competitiva, assim como é o futebol argentino, de muito compromisso tático, jogo de força, de duelos. Então essa foi uma dificuldade. Nós imaginávamos que seriam poucas as chances de gols e nós tivemos talvez 2 ou 3 no primeiro tempo, mas umas 2 ali um pouco mais claras no segundo, assim como o adversário também teve. Penso eu que o adversário mais em bolas paradas, faltas que passaram ali, escanteios, não tantas jogadas trabalhadas. Acho que a equipe suportou bem, soube sofrer. Eu acho que no momento que a gente atravessa de encontrar um caminho de resultados que fugiram um pouco do nosso controle, né, um início ruim de Brasileiro, acho que valorizar o ponto conquistado, valorizar não sofrer gols e valorizar jogar aqui na Argentina, que é sempre muito difícil. Boa noite, Carpini. Você sempre fala em valorizar, acabou de falar da valorização do ponto conquistado, mas diante das circunstâncias, já é o segundo empate, né? Você sabe que a competição, que pode ser um tiro curto, caso não consiga os objetivos nessa primeira fase, mas o que é que você acha que faltou, né, para o Vitória voltar para o Brasil com um resultado melhor diante de toda essa sequência, né, de jogos que o Vitória tem pecado muito na transição ofensiva? É justamente isso, acho que os pequenos detalhes, né, nós tivemos, como é no Campeonato Brasileiro, poucas as chances de gol e a gente tem que ser um pouco mais eficiente, um pouco mais efetivo. Foi assim no primeiro e no segundo tempo, criamos poucas oportunidades reais, né, mas tivemos um volume, um controle, uma organização. Acho que isso mostra um caminho, um equilíbrio, a gente tentando encontrar, né, a formação mais próxima do ideal, daquilo que a gente imagina. Hoje, pela poucas vezes, nós conseguimos quase que repetir uma formação na sua totalidade, isso é importante, e à medida que a condição física permitir, a gente vai tentar seguir nesse caminho para encontrar aí as melhores alternativas. Em relação a de ser um campeonato curto, tiro curto ou não, acho que a segunda rodada para todo mundo, o nosso grupo ainda está embolado, tem um jogo agora do Cerro com a Universidade, então independente do que aconteça lá, temos que nos preocupar com o nosso, e nas circunstâncias eu ainda sigo valorizando o ponto. Tá claro que eu queria a vitória, mas valorizo o ponto conquistado, que nós temos agora 2 jogos no Barradão, e a gente precisa fazer, falando de Sul-Americana, o fator casa. Eu acho que é lá que nós precisamos ser ainda mais eficientes e buscar a pontuação que nos condiciona a brigar até o final por uma dessas vagas. E é outro fato, né? A Vitória está reaprendendo a jogar uma competição internacional, entendendo as dificuldades que é jogar, por exemplo, aqui na Argentina. Professor, boa noite. Leonardo Santiago, Canto Rubro-Negro. A gente vem, inclusive, ouvindo ao longo de algumas últimas coletivas com relação à tomada de decisão individual, e que eu particularmente concordo. Só que eu gostaria de perguntar para você se você entende que coletivamente, em alguns momentos, a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir propor o jogo, chegando um pouco mais na profundidade, atacando um pouco mais o adversário, do que necessariamente quando a gente tem a transição. Acredito que quando a gente tem espaço para jogar, a gente consegue chegar um pouco mais de fato, e aí acredito que a tomada de decisão realmente tem pesado muito. Mas coletivamente, quando a gente tem a bola, que a gente tenta empurrar o adversário um pouco mais para trás, eu queria saber se você entende coletivamente a gente tem um pouco mais de dificuldade e o que fazer para ajustar isso. Eu acho que talvez a resposta esteja na sua pergunta. Quando você cria chances reais numa transição, você tem mais campo. Quando você monta uma segunda fase e joga no campo do adversário, o campo diminui. Você tem praticamente os 20 atletas jogando em 40 metros de campo. Então, daí você precisa não só da organização coletiva, das jogadas combinadas, triangulações, mas precisa de algo que hoje
é o que ganha jogo. O talento, o drible, o improviso, a capacidade de tirar um marcador da frente, de quebrar uma linha, que é o que se faz no futebol de hoje. É o volume, a troca de lado, a troca de corredor, até chegar o momento de você pegar o lado contrário e ter o confronto, e ter o duelo, e ter o 1 para 1. Eu acho que isso a gente precisa evoluir nesse confronto 1 para 1. Você vê as equipes que têm tido volume, têm ganhado jogos, tem sido dessa maneira, sempre em duelos ganhos, seja uma falta, um escanteio ou uma jogada de gol. E eu acho que é um desses pontos em que a gente precisa ajustar e evoluir. Isso está muito também dentro do atleta, né? O improviso, a tomada de decisão, eu acho que isso é dele e eles têm a liberdade para fazer dentro da proposta de jogo. Hola Gustavo Segovia, para Radio Juventud preguntarte qué buscaste con los cambios en el segundo tiempo, si consideras que podía ganar el partido. Sim, imaginei que eu esperava ter num primeiro tempo o defense pressionando um pouco mais alto, tentando tirar a nossa saída de construção, e eu vi um time respeitando um pouco, esperando um pouco mais a iniciativa dos zagueiros do Vitória para poder ter alguns gatilhos ali de pressão. E no segundo tempo eu acreditei que a gente pudesse um pouco mais de leveza, e com o Gustavo, com o Fabrício, com o Carlinhos, a gente ter um pouco mais de profundidade, que é o que nós precisávamos. Uma última linha do defensa muito alta, e eu acho que talvez esses detalhes de explorar um pouco mais essa profundidade nós poderíamos ter vencido a partida. Entrevista coletiva encerrada.